Desperta, menina! Bom dia! Vamos para mais um devocional Café com Luz? Hoje eu vim trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração para você que no meio desse processo está numa indecisão, numa incerteza de agir de acordo com o que Deus mandou você fazer. Como assim, Vânia? Quando nós começamos a nossa jornada com Deus, facilmente Ele vai te dar uma ordem. Ou de você sair do meio da sua parentela e ir para um lugar que Ele vai te dizer, mover você geograficamente, ou fazer você abrir mão de tudo que você construiu com a força das suas mãozinhas para viver o plano dele. Mas por que eu vim aqui hoje falar sobre isso? Porque eu quero te garantir que no caminho que Deus direcionar você, Ele dirigirá a sua saída de onde você está e te levará com segurança e te manterá no caminho que Ele definiu para você. Onde nós podemos ter a certeza e a convicção sobre isso? Abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 14, do versículo 17 ao versículo 22. Vamos juntas? Quando Faraó deixou sair o povo, Deus não o levou pela estrada que vai para a terra dos filisteus. Era o caminho mais curto, mas Deus disse: não por lá, porque os filisteus estão em guerra. Ora, se os israelitas virem a guerra, podem se arrepender e querer voltar para o Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, pelo caminho que levava ao Mar Vermelho. Os israelitas marcharam em grupos organizados, armados para guerrear, ao saírem do território egípcio. Moisés levou os ossos de José, pois José tinha feito os israelitas jurarem, quando disse: Deus certamente virá socorrer vocês. Quando isso acontecer, levem daqui os meus ossos. Os israelitas saíram de Sucote e acamparam em Etã, na entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles, para mostrar o caminho. De dia, o Senhor ia numa coluna de nuvem, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminar o caminho. Assim, podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite nunca se afastaram do povo de Israel. Aleluia! Como é bom saber que de dia e de noite Deus está conosco. Ele vai ser a coluna que nos protege do calor do sol, a coluna de nuvem que vai fazendo sombra na nossa jornada, e Ele também será a coluna de fogo que vai iluminando o caminho. E Ele vai à nossa frente, porque Ele vai preparando cada passo que dermos. Então você que está na dúvida, que está tendo medo de obedecer aquilo que Deus colocou no seu coração, porque o seu chamado é muito maior do que você pensa. Deus manda eu vim aqui hoje te dizer: confia, não tema, não tenha medo, porque eu vou adiante preparando um caminho. Eu te protejo do sol, eu te protejo da chuva, eu te protejo das trevas, eu guerreio com você, mas eu seguro sempre na sua mão, porque eu sou teu pai, eu amo você e o meu plano para a sua vida é muito maior do que você possa imaginar. Então decida obedecer hoje. Se você tem um chamado de pisar em nações, dê o seu passo de fé e tire o seu passaporte. Esse é o primeiro passo daquilo que você está tendo certeza e convicção. Eu vou dar um testemunho para vocês. Quando Deus me trouxe à memória visitar Portugal, pisar em Portugal, isso era um sonho que eu tinha de criança, que se perdeu no meio do caminho quando eu comecei a viver, fiquei adulta e encarei a vida. E quando Deus trouxe de volta esse sonho,
no momento onde eu não tinha condição nem de sair para ir ali na padaria comprar um pão, só para você ter ideia. Mas eu me agarrei com essa palavra de que eu iria para Portugal. E eu fui. Eu tirei meu passaporte em junho. Em outubro, eu estava em terras portuguesas. Através do profeta Vinícius, na escola de profetas que eu fiz em setembro de 2021, quando teve o sorteio do aconselhamento, e eu fui uma das sorteadas, no momento que eu fui para o aconselhamento, foi com ele, e ele olhou para mim e disse assim: você tem algum sonho? Eu disse: não. Você tem alguma pergunta? Eu falei: não, Deus só mandou eu vir aqui falar com o Senhor, porque o Senhor tem uma palavra para mim. Eu lembro disso como se fosse hoje. Ele abaixou a cabeça por segundos, mas que para mim parecia uma eternidade. E ele levantou a cabeça e disse assim: Deus está abrindo uma porta para você em Portugal. Não é para trabalho, é para o início do seu ministério. Só obedece quando você pisar em Portugal, fique atenta à voz do Espírito Santo, porque ele vai começar a te direcionar. Isso foi em setembro. No dia 22 de outubro, eu embarquei para Portugal. E foram os dias mais incríveis da minha vida. Foi quando começou o meu ministério, foi quando eu quebrei a maldição hereditária, foi quando eu tive uma intimidade com Deus. E sabe o que é você pisar numa terra onde você nunca esteve, mas a sensação era de que você estava entrando na sua casa. E eu lembro que quando nós desembarcamos no aeroporto, eram mais ou menos umas 500 pessoas. E quando chegou ali, na hora de passar pelo CEF, pela polícia, né, de Portugal, para pegar o seu passaporte, eu não tinha metade do que se pedia para entrar no país. O que eu tinha era uma palavra do Senhor. E quando eu entreguei meu passaporte com os documentos que eu tinha, o policial tirou os documentos de dentro do passaporte sem abrir um, me devolveu. Pegou o meu passaporte, carimbou e disse: seja bem-vinda à sua terra. Eu entrei chorando e agradecendo ao Senhor por essa experiência. E ali eu conheci pessoas do meu destino, fiz amizades lindas e comecei o meu ministério. Por que eu estou te contando isso? Porque você precisa confiar na palavra de um profeta, você precisa confiar no que Deus diz sobre você e você precisa acreditar que você sim é escolhida, é a excelência do Senhor, a improvável que Deus quer usar num tempo como esse. Confia, acredita, porque Deus já está preparando tudo para a sua vitória. Amém? Fiquem com Deus, faça um maravilhoso dia e decida obedecer, porque Deus tem algo extraordinário contigo. Meu nome é Vânia Luz e eu tô aqui com você todos os dias, proclamando o Evangelho de Jesus.